Bem, pessoal, vou falar sobre função do segundo grau agora. Ela é definida da seguinte forma aqui, ó, dos reais nos reais, ou seja, é uma função cujo seu domínio é nos reais, d, domínio, e a imagem também é nos reais, imagem. Ela é da seguinte forma: ax quadrado mais bx mais c é igual a zero. Aí você pode notar que a presença do ax quadrado, isso é o que vai definir uma equação do primeiro grau, o termo ax quadrado. Aí aqui a gente pode identificar termo a termo qual seria, né? Por exemplo aqui, 3x quadrado menos 4x mais 2. Quem seria o a aqui? O a é igual a 3. O b é igual a menos 4. E o c é 2. Aí, né, a gente pode voltar para cá. Por exemplo, se o a for zero, esse termo aqui some, ó. Aí o que fica? Bx mais c, que é o mesmo formato que a equação do primeiro grau, né? Então, o a tem que ser diferente de zero. Aí esse outro exemplo aqui. Y igual a x quadrado mais 4x. Quem é o a? O a é igual a 1. B é igual a 4. E não tem C, né? Não tem nenhum termo independente. O nome do C é termo independente. Não tem C. Aí outro exemplo aqui. Menos x menos 8. O A é igual a menos 1. B não tem só um termo em x aqui, ó, como você pode observar. É só menos x ao quadrado menos 8. Então B é igual a 0 e o C é igual a menos 8. Aí, por último, esse exemplo aqui, ó. Y igual a menos 3x ao quadrado. O A é igual a menos 3. Não tem B, né? Então não tem termo em x. B é igual a 0. E também eu não tem o termo C, que é o termo independente, né? Então C também é igual a 0. Aí vocês podem observar, né? Em, em alguns faltam B, em algumas faltam C, mas nunca pode faltar o A. O A sempre tem que ter um número real diferente de 0. Aí também temos os zeros, que são as raízes da função, que vão ser os valores em que a função f de x ou y, como queiram chamar, vai ser igual a zero. Aí, como é a equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes, ou seja, dois pontos em que ela vai cortar o eixo zero no y. Ela pode ser expressa da seguinte forma: menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui, ó, a gente vai chamar de delta, só que o círculo é delta, que é o discriminante sobre 2a. A gente pode calcular assim, percebendo que tem esse mais e menos, né? Por exemplo, a raiz x1 vai ser o mais e x2 você pode ser usando o menos. Aí também podemos calcular assim, dessa forma aqui, x2 mais x1 é igual a menos b sobre a. E x1 vezes x2 é igual a c sobre a. A gente monta um sisteminha aqui e consegue descobrir o valor de cada um separadamente. Aí agora, a título de exemplos, vamos calcular as raízes dessa equação aqui do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, pela fórmula de Bhaskara. Aquele é o nome da fórmula que eu passei na aula passada, na folha passada. O nome daquela fórmula é a fórmula de Bhaskara, que é a seguinte: x1 e x2 é igual ao menos b sobre 2a mais ou menos a raiz do discriminante. E quem é o discriminante? B ao quadrado menos 4ac. Aí, né, a gente pode procurar o valor de a. Quem seria a aqui? Olhando para essa equação aqui, o a é igual a 1, b é igual a menos 5,
E o C é 6. Aí a gente pode vir na fórmula e substituir isso aqui agora. E a gente pode obter os valores de x1 e x2. Deixa eu só apagar isso aqui para não quebrar a fórmula, né? x1 e x2. A gente temos que o b é igual a menos 5. Vai ter menos 5 na fórmula também, fica só 5. Mais ou menos. 2a, que é um a, o a é 1, fica somente 2. E aqui temos b, raiz de o b. O b é menos 5 ao quadrado, vai dar 25 menos 4, que é o a. O a é só 1. E o c, que é 6. Aí a gente vem pra cá, outra linha. x1, x2 é igual a 5, mais ou menos, sobre 2, raiz de... Aí calculando isso aqui, ó, o 25 menos 4 vezes 6 vai dar somente 1, que é 25 menos 4 vezes 6 dá 24, aí só 1, aí fica a raiz de 1, aí dá isso aqui. A gente pode trabalhar separadamente as raízes agora, tipo assim, x1 a gente pode entender como 5 mais raiz de 1 sobre 2, e o x2 a gente pode entender como 5 menos raiz de 1 sobre 2. Aí fica assim da seguinte forma, x1 e x2. Aí quem é x1? x1 é igual a 6 sobre 2, isso é 3. E o x2 igual a 5 menos 1, 4 sobre 2, isso é igual a 2. Então, né? x1 igual a 3 e x2 igual a 2. São os valores da raiz desse exemplo aqui. Aí de agora em diante a gente chega na parte que é a crucial, né? A que eu considero a mais importante, o que definitivamente cai nas provas e vestibulares, que é a parte da interpretação da equação. A gente pode começar pela quantidade de raízes, né? Aí para isso a gente estuda o delta, o discriminante, que é daquela fórmula lá onde o delta é igual a raiz de b menos 4ac, que é b ao quadrado, que é o valor de delta. Aí a gente vem pra cá, né? Quando delta é maior que zero, a gente temos duas raízes, x1, x2, duas raízes reais e distintas. Quando delta é igual a zero, a gente tem somente uma raiz, x1 é igual a x2, ou seja, só uma única raiz única. E quando delta é menor que zero, temos duas raízes complexas, o que não vamos estudar, porque não convém para o momento. Aí a gente pode começar a analisar a parte gráfica. Por exemplo, a gente tem a equação aqui, ax ao quadrado mais bx mais c. Aí a gente pode observar, primeiramente, para o valor de a. Quando a é maior que zero, a gente tem a função com a concavidade para cima. Aí quando a função é menor que zero, quando o a da função é menor que zero, a concavidade é para baixo. Ou seja, esse valor aqui, ó, vai ser um valor de mínimo. E esse valor aqui, ó, vai ser um valor de máximo. De novo, esse valor aqui vai ser um valor mínimo. Esse é o valor mínimo que a função atinge. E esse aqui é um valor máximo. Para o outro lado aqui não vamos ter, né? Porque a função cresce. Ela vai tender ao infinito. E aqui também ela vai tender ao infinito. Ou seja, aqui ela não vai ter um máximo. E aqui ela não vai ter um mínimo.
Aí depois de termos tratado do valor A, a gente também pode trabalhar com os valores B e C. Eles também vão representar algo na função. A priori temos o valor B, que ele vai ser o seguinte. Ele é o bx, e tipo, quando o B for maior que zero, a função vai cortar o gráfico no eixo y crescente. Tipo assim, ela vem, ó, ela corta aqui, o valor está crescendo, aqui ela corta no valor crescendo. E quando for negativo, ela vai cortar o eixo y decrescendo. Assim. Aí, poderia ser assim também. E aqui, ser assim. Aí reparem bem que aqui, a função até aqui está decrescendo e a partir daqui ela começa a crescer. E aqui, ela está crescendo até aqui. Aí a partir daqui ela decresce. Aí vamos para o valor de C. O C vai ser onde o gráfico vai tocar o eixo Y. Tipo assim. Pode ser qualquer valor para A, B, C, A e B. A gente pode tratar só com 3 aqui. Aí seria no caso isso aqui, ó. Ela vai cortar no 3 aqui. Considera A e B valores genéricos. Não vai importar muito agora. Aí, por exemplo, se for um valor negativo, menos 3, vai ser tipo isso aqui. Menos 3. E quando não tem C, ela corta no zero. Ou seja, a função só toca uma vez. Que pode ser também assim. Aí a gente pode procurar devidamente os valores de máximo e mínimo. A gente usa essas fórmulas aqui, ó. X do vértice, Y do vértice. Aí é menos B sobre 2A, o X do vértice. E o Y do vértice é o discriminante, menos o discriminante sobre 4A. Aí, para exemplo, vamos usar aquela função que a gente resolveu, né? Y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Menos 5x. Mais 6. Aí, né, a gente pode vir para um aplicativo aqui que vai nos auxiliar ao gráfico, fazer o gráfico dessa função, que é o aplicativo Malmate. Esse aplicativo aqui, a gente coloca a função aqui. Quem é a função? É 6x ao quadrado menos 5x mais 6. Perdão, aqui isso é x ao quadrado, não tem um 6. Aí a gente iguala isso a zero. A gente pode obter o gráfico. Esse aqui é o gráfico dessa função. Reparem bem. Aí já obtemos o gráfico, né? Aí a partir do gráfico a gente pode analisar, por exemplo, o valor de A aqui. A é igual a 1 e 1 é maior que 0. A é maior que 0. Então essa é a função que tem um valor de mínimo, com cavidade para cima. Como está aqui nessa função, né? X é o quadrado menos 5x mais 6. A é maior que 0. Já o B aqui, B é igual a menos 5. Ou seja, ela vai cortar o gráfico decrescendo. E o C vai dizer onde vai cortar o ponto em Y, C é igual a 6. Ou seja, vai cortar decrescendo em 6. Aqui esse ponto aqui, ó. Aí também temos os valores de x1 e x2. x1 é a raiz 1, x1 é igual a 2, que é o primeiro ponto que vai intersectar o eixo x. Essa é uma raiz. E x2 é a segunda raiz aqui. E é isso. Aí, nas próximas aulas teremos os exercícios.